Como é que é seu nome? Fábio. Fábio. Isso. E aí, Fábio, se libertou do quê? Bispo, eu me libertei da maconha, cocaína, tráfico, roubo, assalto à mão armada. Tudo começou assim, bispo. Eu tinha 13 anos, aí decidi montar um grupo de samba através do futebol ali. Com a rapaziada que eu jogava com 13 no time, nós decidimos montar um grupo de samba. Então, todo jogo que tinha, tinha um time que era um time de patrão, né? E eu desejava jogar com 13. Quando eu estava com 15, 16 anos, eu estava jogando nesse time. Toda vez que acabava o jogo, tinha aquele samba, estava ali. E como era time de patrão, era jogo valendo 1 quilo de farinha. E daqui a pouco eu tinha tudo de graça porque eu tocava. E era a minha paixão, minha fascinação era tocar e jogar bola. E como começou meu vício? Com 15 anos, 13 anos também eu já fumei maconha. Depois, quando eu usei cocaína, me apaixonei pela cocaína. E toda vez que eu bebia cerveja, aí eu ficava assim. Para mim eu não era um viciado, né? Para mim era porque eu tocava, era músico, então usava ali no momento. E depois desses jogos, começava sábado, 2 horas, virava à noite, só acabava no domingo. Então era muita cocaína. Então nesse momento eu não gastava nada, porque eu tocava, eu patrocinava aquilo ali. E eles patrocinavam o grupo. Esse grupo com 16 estourou. Eu estava abrindo conexão da 105, tocando com Racionais. Então era muita ostentação, muita mulher. E eu tinha as referências, pessoas que eu me espelhava, porque tinha um 10 lá do time, o cara jogava muito e era ali o gerente do tráfico, tudo. E eu queria estar naqueles ambientes e eu gostava daquilo. Enfim, só que no momento que eu estava ali tocando, eu esquecia de tudo, vivia aquilo. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha um vazio. No momento eu estava com um sorriso na orelha tocando, mas quando eu deitava, dormia, eu tinha um vazio dentro de mim tremendo. E eu falei, eu preciso casar, arrumar uma mulher para casar. Encontrei no samba uma mulher que eu tive que pedir a mão dela para namorar, para o pai. Só que ela só conhecia o meu lado tocando e aquele cara que dava presente, que era amoroso, né? Não sabia o que eu fazia também. Enfim, casei. Decidimos ter filho, tivemos filhos e continuava aquele vazio. Ela veio saber o que eu fazia, né? Aí veio o sofrimento e dali eu virei minha cabeça de vez. Enfim, aí começamos a alugar armamento, carro para fazer assalto, tudo que me transformei num... Você se transformou num bandido. Num bandido, isso. Enfim, o ambiente que eu estava era só bandido. Era só bandido, mas assim, onde a gente chegava, dominava tudo. Acabava jogo, ia para o lugar, fechava a padaria, fechava bar. Era 20, 30 caixas de cerveja. E disso aí foi dos meus 13 até os 26 anos. E a minha mãe, só ressaltando, quando eu tinha 8 anos de idade ou 9 anos, a minha mãe me trazia aqui no Brás nas vigílias, né? Só que depois dos 11 anos eu não quis mais vir para a igreja. E tem meu irmão mais velho que permaneceu, está mais de 30 anos até como obreiro. Em vez de quando eu vinha nas reuniões por convite, e aí minha mãe trouxe a minha esposa. Eu não vi meu filho crescer até os 8 anos, e aí a minha mãe trouxe a minha esposa também, e a minha esposa começou a lutar. Quando meu filho fez 8 anos, a minha esposa fez uma pergunta para mim: você vai querer ver seu filho na... Ela falava no corre, né? No crime. Eu falei, não, você é louca. Eu falei, então você tem que dar exemplo. Aí ela falou, eu vi que naquele momento ela falou sério comigo. Eu amava a minha esposa, só que eu não conseguia fazer ela feliz por causa da vida, porque mesmo nessa vida também eu tinha amante, um monte de mulher, tudinho. E eu queria ela como titular, mas queria viver a vida de solteiro, tocando. Falava para ela que você me conheceu tocando, enfim. Como é que mudou isso, para resumir? Então mudou quando ela me colocou na parede, falou assim que se eu não mudasse, ela ia separar. Aí foi quando eu vim. E assim, eu sempre fui... Você lembrou da igreja? Eu lembrei. De Deus. De Deus. Aí eu sabia que o único jeito, que eu não conseguia, que eu dava a palavra para ela que ia parar, mas eu bebia uma cerveja e usava cocaína, eu já não conseguia. E daquela época dos patrão, foi preso tudinho, então passou um tempo eu já tinha que comprar. Então aí que eu entrei para o tráfico, para o roubo. E aí eu vim para a igreja, nesse vazio, só que nessa época eu quase não estudei, só fui maconha, então desempregado, com casamento destruído. E com esse vazio foi quando eu conheci essa fé, que me libertou e já faz isso, vai fazer 21 anos já.
E depois disso eu reconstruí, primeiro reconquistei a minha esposa, reconstruí meu casamento. Deus me fez prosperar, eu comecei a trabalhar assim, uma coisa ganhando na época, eu pagava, mesmo nessa vida eu pagava colégio para meu filho. Eu passei a ganhar R$600, era muito pouco. Falei, meu Deus, hoje eu não posso mais roubar nem nada, você vai ter que me honrar. E aí comecei a vender espetinho de camarão na 25, com 6 meses eu comprei um carro e comecei a vender, comprar carro. Depois Deus abençoou, eu abri uma empresa de construção. Hoje, resumindo, bispo, assim, estou com 30 anos casado, meu filho hoje tem 27, está na presença de Deus. E aquelas pessoas que eu falei que era minha referência no crime, que era o meu gerente no tráfico, hoje evangeliza comigo, estão todos na igreja comigo. O que eu alugava arma e carro para assalto, que fornecia as drogas, também estão na igreja. Então, assim, e depois dessa libertação, a gente quer ajudar aquelas pessoas para entender que há uma felicidade sem... Receber o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje eu sirvo a Deus, também como obreiro. E, enfim, em tudo Deus tem me honrado. Graças a Deus. Amém. Que honre muito mais. Obrigado.